Meus amados irmãos e irmãs, como dizíamos no início desta Eucaristia, estamos celebrando o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, um mês em que nós somos convidados pela Santa Igreja e pela liturgia que é própria dessa solenidade, a pensarmos no coração de Jesus como modelo para nós. Não é? Esse coração que só soube amar, esse coração que deu a sua vida por causa de toda a humanidade, deve ser modelo para nós que somos cristãos. E as leituras que nós ouvimos na liturgia de hoje nos ajudam a pensar nesse mistério do amor de Deus por nós. Na primeira leitura nós ouvimos o início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo era um pastor muito zeloso, fundava as comunidades e teve o cuidado de depois, ao longo de sua vida, caminhar junto com aquele povo e orientá-los naquilo que fosse preciso. Parece-nos que quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele já estava preso, aguardando o seu julgamento, que nós sabemos depois acabou o levando à morte por causa de Jesus e do Evangelho. Mas nesse iniciozinho dessa segunda carta, Paulo quer levar uma palavra de esperança a Timóteo e à comunidade que ele conduzia. Lembrando a Timóteo que o que Paulo lhe anunciou foi o Evangelho de Jesus Cristo e que a graça de Deus continuamente estaria com Timóteo e com aqueles que aderiram ao Evangelho e a Jesus e que permaneceram firmes nesse ensinamento do Senhor. Essa palavra de ânimo, de encorajamento de Paulo a Timóteo, mesmo na sua dificuldade, ele estava na prisão, é uma palavra que vem a calhar a cada um de nós, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, desta pandemia, né? Há tantas informações, tantos palpites sendo dados, cada um fala uma coisa, mas fato é que, como Paulo disse a Timóteo, nós também devemos ter o cuidado de deixar que a graça de Deus que existe em cada um de nós, pelo nosso batismo, nos fortifique e nos anime na nossa missão de sermos anunciadores do Evangelho. Se, por enquanto, ainda não podemos voltar às nossas igrejas paroquiais e comunitárias, se ainda não podemos celebrar a fé de maneira pública, que nós sejamos capazes de celebrar isso no privado, nas nossas casas, com as nossas famílias, com os pequenos grupos com os quais nos encontramos. É o momento de permanecermos firmes na fé e no Evangelho no qual nós acreditamos e testemunharmos com a nossa vida e com a nossa coragem esse Jesus que é ressurreição, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Paulo, num trecho da carta, diz assim a Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É tempo de nós nos vangloriarmos de sermos cristãos e testemunharmos com a nossa vida aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que o coração de Jesus nos oferece em abundância. Jesus não nos ofereceu outra coisa senão o amor dele por nós. Nós somos convidados a testemunhar o Evangelho com o nosso amor por Cristo, pelos irmãos, pela Igreja, e nesse tempo esse amor se traduz no cuidado que nós devemos ter com cada um da nossa família, do nosso trabalho, com as pessoas com as quais nós convivemos. O testemunho do Evangelho nesse tempo se dá principalmente cuidando daqueles que nós amamos e com os quais nós convivemos. Mais ainda, eu dizia semana passada a um grupo de catequistas, é tempo de nós aproveitarmos o que essa pandemia pode nos oferecer de bom
se nós podemos dizer assim, quantos de nós não tínhamos tempo de conviver em família pelos trabalhos e por tantas outras coisas, de estar mais em casa? Então vamos aproveitar esse tempo para a oração familiar, para a conversa, para a troca de experiências, dos males, se nós quisermos, de qualquer situação, se nós olharmos com um olhar positivo, nós podemos tirar coisas boas. E é isso que fará diferença na nossa vida. Jesus, no Evangelho de hoje, numa discussão com os saduceus, lembra a eles que Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E a nossa vida aqui tem sentido porque ela nos prepara para uma vida muito maior quando nós estivermos na glória de Deus. Se não me engano, São João, numa das suas cartas, diz que nós nem sequer imaginamos a graça que um dia receberemos ao ressuscitarmos e participarmos da glória de Jesus. Então a nossa preocupação nesse mundo não é que lá será que quando nós chegarmos no céu, que lá junto de Deus será uma continuidade daqui. A nossa preocupação deve ser fazer o bem, amar as pessoas, cuidar daqueles que estão junto de nós, termos uma relação de amizade com Deus. Se vivemos assim, com certeza para nós o céu já começa aqui. E lá junto de Deus, nós viveremos em plenitude aquilo que começamos a viver enquanto caminhamos nesta terra, como cristãos que somos, como seguidores de Jesus, como aqueles que devem ser presença dele na vida de todos os irmãos e irmãs. Nós celebramos hoje, e termino lembrando esses santos, São Carlos, Luanga e seus companheiros mártires, que viveram em Uganda, na África, foram os primeiros santos da África Negra e deram sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Morreram por perseguição à fé. Foram fiéis ao seu batismo até as últimas consequências. Que nós também sejamos fiéis à nossa vocação cristã, ao Evangelho, ao amor que Jesus tem por nós. Que nós sejamos capazes de ser, com a nossa vida, sinal e presença dele nesse mundo. Que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De pé, elevemos ao Deus de bondade as nossas preces.